Ainda na Vácuo, produção e direção, Vanusa Santos. Estamos chegando no Virar o Jogo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde você estiver, até em Marte, se você estiver conectado, você pode estar aqui no Virar o Jogo. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Você é protagonista da sua vida? A sua vida está nas suas mãos? Você tem a rédea da sua vida nas suas mãos? O que é ser protagonista? Essa palavra está tão em voga. Vira e mexe, eu vejo alguém falando de protagonismo. Agora até lá no Big Brother falando de protagonismo. Todo mundo falando de protagonismo. Mas eu trouxe alguém aqui que é... Ele tem um podcast, eu acho. Você tem podcast? Um podcast que chama Protagonismo. Esse cara é demais. Ele está aqui de novo. Pimenta, Marcelo Pimenta, o famoso Menta, professor, palestrante, poderoso, né? Me conta uma coisa, né? Esse tema é provocador, protagonista. O que acontece, né, Leila, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês de novo, né? Porque o que acontece é a pessoa, às vezes, ela acha que a crise da política, a crise da educação, a crise do Trump, a crise das coisas faz com que ela se torne vítima das circunstâncias, né? E o contrário de ser vítima é ser protagonista, né? Então, existe uma coisa que é o locus de controle, né? O locus de controle, o que é na psicologia? O locus de controle é onde você pode controlar, né? Porque eu não tenho como controlar o Trump. Eu não tenho como controlar a Dilma, não tenho como controlar o Bolsonaro, não tenho como controlar a Bolsa de Valores. Mas eu tenho como controlar a hora que eu acordo, eu tenho como controlar o que eu faço no meu dia, eu tenho como controlar se eu faço exercício ou não, eu tenho como controlar se eu medito ou não, eu tenho como controlar o que eu como, eu tenho como controlar meus amigos, com quem eu me relaciono. Eu tenho como controlar a minha TV, que está sempre em casa desligada, não fica aquelas bobagens passando. Então, por quê? Porque eu sou protagonista da minha vida. Eu não deixo que os outros decidam aquilo que eu quero fazer da minha vida. E essa que é a grande diferença. É você entender que você tem as rédeas do jogo. Você não precisa estar aceitando um casamento que não te faz bem. Você não tem que aceitar um vizinho que não te faz bem. Você não tem que aceitar um chefe, um emprego que não te faz bem. Você tem condições de criar as condições para que você tenha a vida que você sempre quis, né? Então, é sobre isso que a gente trata de ser protagonista. Então, ser protagonista, indo do teatro, né? O que o protagonista no teatro ele tem? Né? Ele tem primeiro um papel. Qual é o papel que você tem na vida? Você quer ter o papel de ser o cara que vai lá e faz acontecer? Ou você quer ter aquele papel da pessoa que fica atrás da cortina e que se for substituída por outra, ninguém vai saber o nome? Eu acho que isso é uma coisa mais importante, o papel que você tem na vida. É o papel que te dão ou você que escolhe? Eu acho que é aí por onde que começam as coisas, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas ficam achando que as pessoas têm que dar um papel pra gente. Mas é a gente que escolhe esse papel, não? Exatamente, é a gente que escolhe esse papel. E é sobre isso que se trata ser protagonista. Você criar um hábito saudável, né? Vamos falar de um hábito protagonista, né? Que horas um protagonista acorda? Ele acorda muito cedo, um protagonista. Porque ele tem muitas coisas para fazer naquele dia, sabe? Ele não tem que ficar esperando a vida acontecer. Então, a vida leva eu, né? Ele que leva a vida. Ó, então, o protagonista, ele acorda, ele não come bobagem de manhã, não come pão, certo? Não come amido, né? Tem aquele livro chamado do Segredo dos Titãs, né? É um estudo muito legal feito com pessoas assim, desde a Nicole Kidman, ganhadores de Oscar, ganhadores de medalhas olímpicas. É um trabalho super bacana feito em que o cara identifica hábitos das pessoas. Ele identifica que a grande maioria das pessoas, por exemplo, não come nada ou praticamente nada de manhã. Em que essa história de tu coma como um rei, não sei o que, parará de manhã, cara, isso foi inventado pela indústria do alimento, sabe? Para vender cereal, para vender pão, para vender leite. Leite, gente, é uma coisa materna. A pessoa precisa tomar leite até a fase de crescimento. Na hora que ela desmama, ela não precisa mais tomar leite. Quer dizer que pessoas que têm sucesso não tomam café da manhã? Essa é novidade, eu me adorei. É verdade. Não tomam café da manhã. Fazem exercício, meditam, tem a sua agenda programada, não entram na agenda dos outros. Tu faz a tua agenda, certo? E aí você vai criando o quê? Atividades.
Você não tem compromissos. Isso é uma diferença muito grande do protagonista, né? Porque senão você fica assim, eu tenho que ligar para minha mãe, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Cara, tu não tem que fazer nada. Sabe? Tu tem atividades que vão fazer com que tu chegue na tua meta. Essas atividades que você tem que fazer. O protagonista, ele tem a sua agenda diária. Ele sabe quais são as atividades que precisam ser cumpridas. E ele dedica tempo para essas atividades. Ele não deixa com que as redes sociais e o Facebook... eu tenho muita... Né? É muito comum que a pessoa... eu tenho muita coisa. Tu vai ver a pessoa a manhã inteira no Facebook. Né? E o Facebook, aquele feed, não para. Então você fica com uma impressão de que sua agenda está lotada, que você está cheio de coisas para fazer, mas não são coisas tuas, são coisas dos outros. E pior, as pessoas no Facebook, elas publicam uma viagem que ela fez, um restaurante que ela fez, e coisas às vezes que elas não têm. Talvez vocês aqui, ou talvez você, né, tenha visto que aqui em São Paulo agora tem um avião em que você aluga, você paga tipo R$100 para você entrar e tirar uma foto. Para você postar que você estava viajando. Olha só que ponto a gente chegou. Porque as pessoas querem aparentar e elas não querem ser. Se você, então, fica nesse Facebook consumindo uma imagem que os outros estão vendendo, você vai se introspectando, sabe? Você vai entrando e diz, tu vê, ela tá viajando, eu não tô. Ela tem um carrão, eu não tenho. Ela tem um sucesso que eu não tenho. Isso vai contaminando a sua confiança criativa e vai fazendo com que você fique tipo uma ostra dentro da concha, em que você vai perdendo o seu potencial de poder extravasar, de dizer que você pode chegar onde você quer. Nossa, eu achei lindo isso, confiança criativa, né? Ter confiança que você é capaz de ser um ser que cria, que faz, que inventa, que controla a sua própria vida. Você sabe que eu sou nerd, né, gente? Sabe o que é nerd? É a pessoa que tem um monte de livro, né? É que passa o dia inteiro lendo. Confiança criativa não é um termo que eu criei. É outra coisa que eu tenho, graças ao bom Deus que me deu, sabe? Eu não fico fazendo sucesso em cima das coisas dos outros. Então, confiança criativa. Existe um cara chamado David Kelley, que escreveu um livro sobre isso. Se chama Como Recuperar a Confiança Criativa. É a confiança criativa que faz com que uma criança no jardim de infância tenha o sonho de ser um super-herói, de ter um sonho de poder conquistar o mundo, ela tem um sonho de viajar para outra galáxia, e quando ela tem 20 anos e você diz assim, vamos para Imbituba, eu não posso. Mas como, gente? Se com 5 anos tu queria ir para Marte, e agora com 20 tu não tem coragem de passar um final de semana na praia. É aquilo que você falou, de desenhar um avião, né? Desenhar um avião com 2 anos de idade, depois não sei desenhar. Entende? Então, a confiança criativa, a igreja, a escola, a família, o clube, fazem com que você vá tolhindo a sua capacidade da confiança criativa. E a gente aqui está dedicado a gravar esse programa hoje aqui, de estar com você aqui, né, nessa mensagem, para dizer o seguinte, você tem a capacidade de recuperar a tua confiança criativa, sabe? Você tem um brilho dentro de você, que ele tá lá, sabe? Que tipo aquela coisa de prata que tá dentro do armário, sabe? Se você pegar um pano com um produto bacana, assim, você passa, como é que fica no final? Brilhando. Sabe, você é isso. Sabe, a tua vida é assim. Você tem a capacidade de ser, se você quiser, um Luciano Huck, um Pablo Vittar, a Ivete Sangalo, um Flávio Augusto, sabe? Você pode ser quem você quiser. Não, mas tu acha que essas pessoas caíram, tu acha que essa vida... Vamos pegar o Flávio Augusto, o cara aí, olha só. Ele fundou a WhatsApp, ele vendeu a WhatsApp, ele recomprou a WhatsApp, ele comprou um time de futebol nos Estados Unidos. Tá bom? Ele criou vários livros que são geração de valor. Onde que ele nasceu? Na periferia do Rio de Janeiro. Sabe? Com quanto que ele... Da onde que veio o dinheiro para ele empreender? De um empréstimo de um banco. Mas é um cara que ele foi protagonista da vida dele. Ele disse, olha, eu não quero morar aqui na periferia do Rio de Janeiro. Eu quero ter uma vida de poder viajar para onde eu quero. Hoje ele tem um jatinho, ele vai para onde ele quiser. Né? Ele passou vários anos, 10 anos da vida dele, viajando. Ele queria que os filhos dele criassem uma visão mundial. Então ele morou 1 ano em Lisboa, 1 ano ele morou na Austrália, 1 ano ele morou em Paris, 1 ano ele morou nos Estados Unidos, até que agora ele está sediado nos Estados Unidos. Por que ele fez isso? Porque ele conseguiu dar para os filhos dele a formação que ele não pôde ter.
Por quê? Porque ele acordava cedo, ele trabalhou muito, né? Ele teve uma visão no mercado há 20 anos atrás, quando o ensino de inglês, as pessoas gostam muito de falar em crise, né? Então estava em crise porque tinha o IASG, tinha o FISC, tinha o CCAA, tinha não sei o quê, um monte de gente competindo, cultura inglesa, todo mundo competindo entre si. E as pessoas focando no inglês de jovem, né? Essa coisa jovem. O que ele percebeu? Cara, as pessoas estão vivendo mais. As pessoas, às vezes, com 30, 40 anos, não tiveram oportunidade de falar inglês. Eu vou criar a primeira escola de inglês para adultos. Hoje tem 400 lojas no Brasil. 400 escolas no Brasil. Porque ele teve uma visão. Ele criou um material didático que tem a ver com adultos. Ele tem, não fica dizendo the book is on the table. Não fica falando de, onde é a maçã, aquelas coisas assim de criança, sabe? Você discute de economia, você discute de política, você discute de negócio. Eu sou professor da Wise Up no sentido do material didático, né? Então, eu falo coisas que os alunos discutem em sala de aula para aprender inglês. Então, eu sou muito grato de ser parceiro dele desse projeto. Então, por quê? Porque ele é um cara que trabalha muito, ele não quis entrar no processo padrão, não quis imitar o IASG, ele não quis imitar o CCAA, ele quis criar uma escola que é dele. Assim como o Orlando City, que é o time de futebol que ele tem, ele é um time totalmente diferenciado, né, feito por brasileiros dentro dos Estados Unidos, que é a maior liga, né, de futebol profissional do mundo, quer dizer, os outros países têm estruturas diferentes. Essa estrutura de liga acontece, né, vem do basquete. Ele aproveitou isso para fazer, né, e muito provavelmente o futebol vai crescer ainda mais nos Estados Unidos. Ele comprou um time que estava muito desvalorizado e ele fez desse time hoje uma grande marca. Quer dizer, é um cara que transformou. E a gente não está pegando ele como, assim, o único. Não foi o único, cara. Ele foi um exemplo de protagonista, que é isso que a gente está falando. Pega você que está aqui na rádio, que dedica o seu tempo para trazer convidados, para gravar. Por quê? Porque você é protagonista. Você não está lá em casa esperando que o telefone toque. Você veio para cá, marca o estúdio, não é isso? É você ser protagonista, sabe? Não é esperar a vida passar pela janela. O protagonista ele tem que ser empreendedor, então. Com certeza. O protagonista ele tem um espírito empreendedor, né, de ser proativo, de ser resiliente, de ser criativo, né, de ser trabalhador, porque não adianta. Disso tudo que a gente está falando, tem um aspecto que é importante, gente. Nada é de graça. Sabe quem é que trabalha de graça? Sol. Toda manhã ele tá lá, sabe, radiante, ele não ganha nada, e de tarde ele vai embora, não bate hora extra. Porque sabe? tudo tem um preço. Ser protagonista tem um preço, você paga um preço por isso, porque é um esforço, é dedicação, né? Ser empreendedor, tudo isso. Agora, vem cá, a gente aprende a ser protagonista, a gente aprende a ser empreendedor, ou a gente nasce? A gente, isso é assim. Você sabe aquela história do menino que nasceu em Ubatuba com a barriga tanquinho? Não sabia. Sabia? Um bebê que nasceu em Ubatuba. Quando nasceu com a barriga tanquinho? Sabia? É piada? É piada, claro que é piada. Né? Porque é bem isso, não existe nascer empreendedor. Não existe. O cara, para bater barriga tanquinho, o cara tem que malhar muito, sabe? O cara, para ser empreendedor... Achei ótimo isso. O cara, quem criou isso foi o Ricardo Jordão. Para ser empreendedor tem que malhar muito, sabe? Você tem que exercitar, você tem que experimentar ser empreendedor. E aí, se não der certo, você vai aprender. E aí você vai ajustar. Olha, isso aqui não foi legal, vou fazer de novo. E aí você vai dar um pouquinho mais certo, mas errou outro aspecto. Você tem a humildade de dizer, olha só, aquele ponto ali, ó, tá precisando ajustar. Você faz uma terceira vez. E aí você vai pegando de novo a história da recuperação da confiança criativa. Né? Você vai alimentando dentro de você uma energia que te torna imbatível naquilo que você é. Né? Você não é a melhor palestrante do Brasil? Fala sim ou não? Eu sou. Então, gente. E você nasceu a melhor palestrante do Brasil? Não nasci. Mas então, aí. Né? Eu tenho certeza, quer dizer, você quer ser mais inovador, você não sabe como, pode me chamar. Pode me chamar. Né? E aí eu vou avaliar, porque as pessoas, às vezes a pessoa me chama numa empresa, numa palestra, e diz assim, olha, eu queria que tu fosse inovador, mas não pode fazer isso, não pode fazer isso, eu digo, não pode, eu digo assim, eu não posso ficar aqui, moço, estou indo embora, sabe?
Por quê? Porque você tem algumas coisas que você precisa ter, né? Para ser inovador, para ser criativo. Então, se a pessoa tem as condições, eu posso ajudar. Assim como você, se a pessoa te chama para o evento, para você dar uma palestra, você tem a liberdade necessária, você bota fogo nessa pessoa, né? As pessoas saem de lá pilhadas, entusiasmadas, né? Sabendo que elas são capazes. Não é isso que sai da tua verdade. palestra? Agora eu estou pensando aqui. Nós estamos falando de protagonismo, de empreendedorismo, e tem uma coisa que a gente tem que falar, que quando a gente vai nessa linha, a gente tem que pensar na capacidade de mudar de carreira, de mudar de história. Porque hoje a vida está tão longa, eu estou na minha quarta carreira profissional. E às vezes as pessoas entram num barco e acham que tem que ser aquilo a vida inteira. Não, você pode mudar, você pode rever alguma coisa, você pode começar de novo. Eu acho que é legal de poder falar isso. Porque as pessoas acham que põem um título, resolve, sou isso até morrer. Hoje em dia não dá mais para ser até morrer, né? Porque você também teve várias viradas de jogo. Com certeza. Mas isso eu fui, olha só, eu fui operador e jornalista de rádio, depois eu fui assessor de imprensa, depois eu fui apresentador e diretor de programa de TV, depois eu fui executivo de TI. Eu passava o dia inteiro falando tecnologia da informação, com coisas assim, até que eu virei consultor empresarial, até que eu virei o que eu sou hoje, de fazer podcast, palestra e professor de criatividade. Quer dizer, foi uma jornada. E isso tudo é uma somatória, porque você chegou a ser a pessoa que você é hoje, então cada um faz a sua carreira, faz a sua história. Porque hoje nem tem um curso, a pessoa tem 17 anos, 18 anos, 19 anos, o que eu vou fazer da vida? Sabe o que é fundamental, Leila, dessa história? É tu ter coragem de abrir mão daquelas coisas que não estão te fazendo bem, sabe? É tipo assim, a pessoa que está de mudança, sabe? E daí faz mudança e diz assim, olha só essa caixa. Olha só, essa caixa aqui, desde que eu vim da outra casa, ficou fechada. Cara, agora eu preciso levar para outra. Mas não precisa, meu filho. Se tu tá com essa caixa há 10 anos e nunca abriu, põe fora sem abrir. Porque ela não te fez falta. Você não precisa de nada dela. Ela não te fez falta. Onde está a Philips hoje, a RCA? Não existem mais. Por quê? Porque elas não tiveram a capacidade de desaprender, de entender que hoje a música, né, depois disso você teve a fase de vender música como na iTunes, que você pagava $1, isso também já passou. Hoje você paga uma assinatura para o Spotify ou para outras coisas, porque esses caras eram os caras que podiam ser protagonistas dessa jornada. Mas não, eles ficaram apegados ao passado, achando que aquilo que foi vai continuar sendo. E não é verdade. O futuro a gente que constrói. Para a gente poder construir o futuro, a gente tem que estar sem bagagem, sabe? Não bagagem mental, tem que estar sem bagagem física. Então, eu por exemplo, eu adorava trabalhar em redação. Até que chegou um dia que eu não quis mais. Sabe? E eu dizia assim, mas as pessoas me conhecem na rua, porque eu sou jornalista, né? Eu era jovem, sabe? Essa coisa do ego, as pessoas me reconhecem, sabe? Porque eu trabalho na TV e tudo, mas aquilo não estava mais me fazendo feliz, sabe? E eu tive a coragem de largar para começar uma nova carreira. E assim as coisas. Só que quando você não tem essa coragem de se desprender, você vai ficando com esse ativo, com esse peso nas costas. E aí sabe o que vem? Dor de cabeça. Constipação. Nas piores hipóteses, vem câncer. Muitas pessoas, gente, o câncer, ele é uma doença que acontece através de que há uma coisa que está errada no seu corpo e as células não começam a se multiplicar de uma forma sadia. Elas começam a se multiplicar de uma forma descontrolada e essas células descontroladas acabam matando outras que são sadias e você tem um câncer. Por quê? Porque você não consegue, você tem uma mágoa dentro de si, você tem um rancor dentro de si, você tem aquela frustração. E o pior é que você sabe que você é o único culpado, é que você é o único que pode mudar isso. E o que você faz que você não muda isso, né? Eu estou lembrando do Einstein, que ele disse o seguinte, que na vida dele tinha 2 regras. A primeira é que não tinha regra nenhuma. A segunda, o que você pensa de mim é da sua conta e não da minha. Eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas às vezes ficam presas nesse marasmo, preocupadas com o que o outro vai pensar. Mas o pior é o que você pensa de você e o que você faz com você, né? Mas eu, graças a Deus, acho que isso é legal, você não se preocupar com o outro. Mas acho que tem uma coisa que você tem que se preocupar com a sua consciência. Entende? Sim, porque eu, por exemplo, tenho um jeito que não é normal de ser em sala de aula, sabe? Eu tenho um jeito que não é normal aqui nessa entrevista, não me comporto de um jeito tradicional. Não, ele só fala, não deixa de falar. A entrevistada não pode, a entrevistadora não pode perguntar, falar nada. Porém,
sabe? Na hora que eu chegar hoje para dormir, eu vou estar com a minha consciência tranquila, sabe? Porque aquele acúmulo de conhecimento que eu passo o dia inteiro com o maior prazer lendo, estudando, refletindo, meditando, sabe? Eu cheguei aqui e consegui compartilhar. E eu tenho certeza que vai ter uma pessoa que vai me assistir, uma pessoa que vai me ouvir, que essa ficha vai cair e amanhã ela vai fazer a diferença, sabe? Porque eu recebo e-mail, 2, 3 e-mails por dia, dizendo assim, Menta, eu ouvi aquele podcast que tu fez e a minha vida mudou, porque eu falei com a minha esposa sobre isso e a gente decidiu que a gente não vai querer mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa semana mesmo me mandou um outro cara, Menta, a gente tem uma loja de móveis aqui e a gente viu que a gente não pode mais fazer isso, aquilo, a gente vai começar agora a vender serviço também, vamos entregar, vamos montar. Aproveita e já fala do seu podcast, porque quem está te ouvindo aqui pode te acompanhar, porque eu acho muito bom. Você tem 2 podcasts? Eu tenho 2 podcasts, eu tenho um que é só meu, é Mentalidades, você pode procurar na iTunes, você pode procurar no Spotify, você pode procurar na internet, podcast Mentalidades vai vir, eu que faço. E eu tenho com a minha sócia, Paola Tucunduva, um programa de aceleração de negócios chamado Protagonistas, né? Que são aqueles... Quem é que é o empreendedor protagonista? É aquela loja que faz sucesso. É aquele restaurante que está sempre cheio. É o bar que está sempre cheio. É a costureira que não precisa ficar mendigando o cliente porque as pessoas querem fazer o vestido com ela. É aquela cabeleireira que não precisa ficar fazendo promoção de preço, porque as pessoas sabem que ela é a melhor cabeleireira. Então, isso é ser protagonista. Você escolher um diferencial, você implantar as estratégias direitas de marketing, de vendas, de gestão de pessoas, de controles financeiros, que vão fazer com que você tenha um resultado positivo e que o seu negócio, você não vira escravo do negócio, mas o seu negócio é o seu trampolim para que você tenha a vida que você quer, para que você possa chegar num restaurante, não precisa ficar escolhendo o cardápio pelo preço. Você sabe como é que é isso, né? Eu sei. Não, porque mas eu não nasci em berço de ouro, gente. Meus pais são... Agora, meu pai é falecido já há bastante tempo. Minha mãe é professora aposentada, sabe? Lá em casa a gente tinha uma coisa que era assim... eu tinha convidado, sabe? Os bifes eram tudo contado. Sabe? Eram contados, né? E se a gente ia trocar o segundo, minha mãe me batia embaixo da... Dizia assim, primeiras visitas, sabe? Então, isso me fez ter uma vontade de dizer assim, ó, sabe? Eu adoro minha mãe, adoro meus pais, mas eu acho que eu tenho capacidade de ir no restaurante, se eu quiser comer 3 bifes, eu vou poder, sabe? O que eu preciso fazer para chegar no restaurante ou eu quero ver um show, é caro, pô, eu tenho grana para ir, sabe? Claro, eu não vou de show todos os dias, mas se eu quiser ver aquele show, eu tenho condições, né? Eu quero fazer uma viagem com a Leila Navarro para Israel, pô, eu tenho condições, que bom que eu tenho condições da gente ir junto. Então, eu criei um jeito, né, que isso é ser protagonista, dizer, eu tenho uma meta, vou chegar nessa meta. O que eu preciso fazer nessa meta? Tu tem que estudar, tu tem que ralar muito, tu tem que te conectar com pessoas bacanas como você e como outros grandes amigos que eu tenho hoje, né, graças a Deus, né, eu preciso falar com alguém, alguma coisa, eu tenho uma rede de relacionamento que tu liga pra né, Leila, tu conhece fulano? Conheço, que não sei o que, eu te indico, né, porque você me adora, não sei quem me adora, então o cara fala, olha só, o aumento é ótimo, a pessoa me recebe. Isso todo mundo pode construir. Né? Quer dizer, não é uma coisa que eu tenha especial no sentido assim, olha só ele tem. Não, gente, isso foi construído, né? Você construiu a sua carreira. Lógico. E nós estamos terminando o programa e você viu que hoje nós falamos o quê? De protagonismo, empreendedorismo, mudança e na realidade que você pode. A vida está nas suas mãos. Tome essas rédeas. Nós temos um e-book que chama Toma a Rédea da Sua Vida nas Suas Mãos. Nós vamos deixar aqui para você, de presente desse programa. Tchau, valeu, Pimenta. Valeu, gente, ó. Mentalidades, ó. Tudo começa na mente.